Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, estamos aqui na nossa continuação de guias de produtividade. E hoje é o nosso dia 9. Vamos pegar nossas Bíblias? A minha já está aqui. Vamos fazer a nossa leitura no livro de João, a partir do versículo 4. Recapitulando um pouco, a gente já leu, né, no dia 8, no livro de João, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. Hoje nós vamos continuar do versículo 27, capítulo 4, versículo 27 até o 54. Poderoso. Então, vamos fazer a nossa leitura, né? Espero que todos estejam bem, seja tudo bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrita, se inscreva no canal, deixa lá seu joinha. Olha, dá pra ver eu todinha assim não. Ó, tô sentada, gente, aqui. Deixa lá seu joinha, ativa a notificação, né? Para que você venha receber os vídeos que forem feitos, né? Aí você vai receber através da notificação, né? Se você gostou do meu canal, se algo lhe tocou, né? Compartilhe. Compartilhe com um familiar, com um amigo, né? Que se sentir no seu coração. Porque assim, vocês compartilhando, vocês comentando, o YouTube vai entender que, que é um assunto que agrega na vida das pessoas, né? Que edifica a vida das pessoas. Então, eu preciso de vocês, né? Eu sempre gosto de, como é que diz a frase? Honrar as pessoas, né? Às vezes, do nada, eu assisto um vídeo lá no canal e simplesmente eu comento, ou então curto, né? Compartilho. Às vezes assim, nem a pessoa pedir, mas é uma questão de honra, uma questão de você reconhecer o trabalho daquela pessoa que está ali, né? Dedicando um momento para estar ali gravando um vídeo, passando o conhecimento que teve para outras pessoas, e é muito bacana, né? Eu espero que, se você sentir, você se inscreva também, você que não é inscrito, né? Se compartilhe com outras pessoas. E aí, vamos seguir no barco, né? Que Deus tocar no meu coração de eu compartilhar, de eu gravar vídeo, eu vou sempre gravar. Então, sem mais delongas, né? Conversei bastante já no início. Vamos para a nossa leitura, né? Do capítulo 4, como eu falei, a partir do versículo 27. O título fala sobre os discípulos voltam da cidade, né? Eu vou recapitular um pouco sobre o que a gente leu no dia 8. O que a gente leu dia 8 foi o encontro da samaritana com Jesus, né? Ó, fazer um pequeno resumo da gente leu, né? Teve um encontro que Jesus pediu para os discípulos comprarem comida, porque tinha aquele encontro marcado, realmente tinha que acontecer aquele encontro, né? Com Jesus e a samaritana. A gente teve a leitura até o 26, que fala assim, porque ela falava que havia um Messias, um mestre, né? E ela estava esperando, e ele fala, né? Então Jesus declarou: Eu sou o mestre, aqui eu estou falando com vocês. Então a gente fez a leitura até o dia 8, até o versículo 26. Agora nós vamos para o versículo 27, né? Que diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: O que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Né? Porque aqui os samaritanos, eles não podiam se juntar com os judeus, eles não podiam ter esse contato, né? Mas mesmo assim, os discípulos voltando, ele não perguntou a Jesus. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venha ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Né? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daqueles que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhe digo: abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês viveram a usufruir do trabalho dele, né? Essa parte aqui é muito interessante, porque ele fala, ele não está falando de comida mesmo, ele fala comida espiritual, né? E os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando sobre a comida. E aqui está nos ensinando a servir as pessoas, né? Como ele vê a terra para nos ajudar a servir. Continuação. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo, né? Aquela mulher que era muito criticada, que era a mulher samaritana, né? Que ninguém dava nada, e através do que Jesus falou, do que ela estava se passando, né? As pessoas creram no verdadeiro Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Ele tinha visto tudo o que lhe disseram em Jerusalém, por ocasião de festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que lhe fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei o disse: Senhor, vem antes ao meu filho que morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e o partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o mestre estava vivo, de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, e eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. E foi justamente o horário que Jesus pediu, né, para que ele voltasse para casa, que o menino estava vivo. Né? Então, ali foi uma crença que o pai teve, né? Fé. Então, o pai constatou que aquele fora exatamente o horário que Jesus tinha lhe disse: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Então, aqui foi a nossa leitura, né? Nosso versículo 27 ao 54. A leitura de hoje. E muito interessante essa parte, né? Da questão da gente ter fé. Jesus somente pediu para ele ir lá, que aquela febre do menino ia sair. Então, o nosso dia de guia de
produtividade do dia 9 foi essa leitura, né? Uma leitura bem conhecida e também cheia de expectativa na parte da fé. Como Jesus, ele tocou aquela mulher samaritana, né? Para que ela pudesse crer na palavra dele. Mais na frente, em seguida, Jesus também tocou o coração daquele homem, né? Para que ele pudesse ter fé que o filho dele ia viver. Então, resumindo essas partes que nós acabamos de ler, é que nós temos que ter fé em Cristo, né? E ele disse que nós faria coisas maiores, mas temos que ter fé, nós temos que crer nisso, né? Para que venha os prodígios e as maravilhas vindo dele. Então, essa aqui foi uma parte muito interessante, né? Que nós lemos, que teve conversão, sim, teve fé, teve crença. E vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos dar clareza para realmente a gente ser convertido nele. Não somente, como é que diz a palavra? Falar por falar, entendeu? Mas a gente ter aquela convicção de obras que Deus falou e fez a nosso respeito. É muito interessante dessa parte, né? Então vamos para a nossa reflexão do dia. A nossa reflexão do dia é a fé do oficial do rei. Você confia na palavra de Jesus mesmo sem ver o milagre imediatamente? É uma coisa muito interessante, né? Você confia? Né? Porque tem uma parte também lá em Mateus, se não me engano, e eu não sei se está nesse livro de João, né? Porque, desculpa, algumas partes que está escrito em João estão em Mateus e Lucas. Mas tem uma parte também que é relacionado essa parte aqui, né? Do rapaz que somente confiou, né? Na palavra dita por Jesus, né? Tem outra parte também como é o nome dele? Eu esqueci, que ele ficou todo leproso na pele dele. Naamã, é Naamã? Se não me engano, é Naamã, né? Que a menina estava lá e sabia, né, do profeta Elias, e ela pediu para confiar, e até ele foi, só que Elias só mandou um recado, né, para ele crer. No início, como ele era um homem muito conhecido, tinha muito finanças, né, ele achou ruim de simplesmente só falar o que Elias tinha mandado, né, que era rodear lá, e depois teve a pele limpinha, né, como se fosse uma pele de criança. Então, é uma parte que Jesus nos ensina a nós ter mais fé nele, a nós ter mais crença nele e confiar na palavra, né? É para entrar no nosso coração, não ser só como é o nome dele? Rapaz, tá fugindo tudo da minha mente, mas tá vindo assim, a parte, né? Como é o nome? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele. A qual só acreditou em Deus quando viu os furos na mão de Deus. Peraí, deixa eu procurar aqui. Gente, eu vi uma pesquisa aqui e eu vi que era Tomé, né? Fugiu da mente, mas é um dos exemplos muito interessantes, né? Que Tomé, ele só creu quando ele viu os cravos na mão de Jesus. Então, que nós não sejamos Tomés, né? Mas que a gente possamos confiar na palavra de Deus, né? Crer que o milagre vem, né? Lá em Hebreus,
Eu vou só colocar aqui direitinho. Não, peraí, deixa eu pôr aqui não tá a Bíblia. Em Hebreus fala a questão da fé, né? O que é fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que se não veem. Eu só tá querendo abrir aqui no versículo para não errar, né? Mas eu tenho ele em mente. E é exatamente isso. Hebreus 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você não está vendo, é porque você tem que confiar, né? Que isso vai acontecer, o milagre vai acontecer. E no versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então, uma parte interessante, confiar. E a outra parte, se aproximar de Deus. E crer que ele existe. Então, a crença, ela está numa parte muito importante, né? Que foi o caso desse rapaz, esse oficial do rei, né? Ele creu. Então, vamos continuar aqui na nossa rotina do dia, né? Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que também te fortaleça. Cuidando da alma, profetizando sobre a sua vida. Escolha uma área desafiadora e escreva uma nova narrativa para ela. Então, essa parte aqui é muito interessante. Você vai escolher uma área da sua vida, o emocional, uma parte espiritual, ou um conjugal, né? Ou profissional, né? Você escolhe uma área, né? Em relação a você e seu filho, uma coisa que está muito desafiadora nesse momento. Você vai profetizar, né? Você vai escrever uma nova narrativa, né? Tem uma frase que eu sempre ouço, a primeira vez eu ouvi da Camila Vieira, que ela fala, né? Que o tolo, ele fala o que vê. O sábio, ele fala aquilo que quer viver. Então, como aqui está falando que é para nós profetizar uma nova narrativa, então vamos profetizar aquilo que nós queremos viver. Mesmo que aos nossos olhos seja impossível, mas vamos narrar, botar na nossa mente para que aquilo venha acontecer realmente, né, na nossa vida. Então é isso. E tem o checklist do dia. Eu li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. É uma parte muito interessante. E embaixo tem as anotações. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu boto logo abaixo do vídeo. Aí é bom você pegar o seu caderninho. Eita, o caderninho tá ali distante. Peraí, deixa eu pegar ali. Gente, eu tava pensando aqui, enquanto eu tava pegando o caderno, né? As coisas não acontecem do dia para noite, né? Milagre não acontece do dia para noite. Mas é muito interessante a gente confiar, escrever, né? E declarar todo dia, né? Porque quando Deus criou o mundo, né? Eu creio que eu falei isso aí no início, né? Que a gente leu primeiro de João, né? Que tudo se fez carne. Foi no início dessa parte da produtividade, né? Que eles falam assim, haja isso e haja aquilo, né? Então, Deus, Ele nos capacitou, Ele nos ensinou para que a gente possamos profetizar sobre a nossa vida, né? Lá em Tiago fala sobre o poder da língua, né? Não só em Tiago, mas tem outras partes, né? Mas o que vem me lembrança que foi em Tiago, né? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, que diz que a nossa língua tem o poder da vida e da morte. E é muito bom você usar ela para a vida, né? Você usar ela para que venha edificar na vida do ser humano. E como está o exercício, você fazer uma nova narrativa. E é muito bom você ter o caderno. Fui lá pegar o caderninho está aqui, né? Eu vou fazer esse exercício agora, no nosso dia 9, né? Vou escolher uma área desafiadora, como está ali, né? E vou fazer também um exercício. Eu espero que você também faça o seu exercício, né? E creia, né?
porque com certeza vai se cumprir. Então, esse foi o nosso dia 9, né? Eu espero que você tenha gostado, né? É um dia de aprendizagem, um dia maravilhoso. Que Deus abençoe esse grande dia. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor por ter dado essa oportunidade a gente aprender, né? Pelo fôlego de vida. A palavra de Deus está escrito lá em Lamentação 3, que as misericórdias do Senhor, ele se renova a cada manhã, né? E é muito interessante, né? Porque isso aí está referindo os nossos pecados. Ele se renova a cada manhã, né? O tanto que Deus é bondoso com a gente. E a gente, às vezes, a gente nem reconhece isso, né? O tanto que Ele é bondoso com nossa alma. Então, vamos agradecer a mais Ele, né? Então, esse é o momento agora do nosso agradecimento. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu refrigério, Senhor, por mais um dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor, nos ensinando a cada dia a estar firme na tua graça, por estar, Senhor, nos ensinando, Senhor, como seguir o teu caminho, Senhor. Nos ensina a mais ser parecido contigo. Nos ensina, Rei da Glória, a gente te buscar de alma, de espírito, Pai amado, que a gente devia ter a fé inabalável, Pai. Inabalável. Que possamos crer, confiar nos teus sinais, mesmo a gente não vendo, Senhor, mas confiando no teu milagre sobre nós. Ó Deus amado, acampa os seus anjos na vida de cada um, Senhor, que estão desesperados. Tem muita gente passando por um momento difícil, Deus. Toma providência na vida de cada um. Enche da tua glória, do teu amor, do teu refrigério. Som do coração de cada um, com tua presença. Que ele vai guardar todo o mal. Assim seja feita a tua vontade. Por tudo te agradecemos, Senhor. Merecimento temos nenhum. Mas não do Filho amado, só por hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Então amanhã é o nosso 10º dia. E eu conto com você. Viu? Tchau.